Olha eu aqui de novo, gente! Tudo bem? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre essas ideias iluministas que não ficaram somente lá na Europa. Elas atravessaram o Oceano Atlântico e chegou até a América e influenciou um povo que estava vivendo por aqui, né? Principalmente um povo que estava vivendo, lá na parte de cima, lá da parte norte, da América do Norte. Então, as ideias iluministas saem da Europa, ganham espaço, ganham força pelo mundo e tiveram desdobramentos assim que marcaram a história da humanidade e marcaram a história do povo americano também. Então, hoje a gente vai conhecer essas ideias que saem da Europa, saem da França, vêm para a América e voltam para a Europa, virando tudo de cabeça para baixo, gente. Foi bem assim mesmo que tudo isso aconteceu. Então, vamos lá. Todo mundo aí acompanhando juntamente com a professora. As ideias iluministas surgem na Europa, na França, não permanecem ali, vêm, né, saem aí voando, navegando, né, por meio lá dos enciclopedistas. Lembram que eles não queriam o conhecimento só para eles queriam que o conhecimento fosse difundido pelo mundo todo. Então eles escrevem livros, escrevem panfletos, né, e vão levando. Você está indo para onde? Vai lá no porto. Você vai para onde? Leva esse jornal aqui, leva esse livro aqui. E isso foi indo. E naquela época eles estavam vindo muito para a América. E você tá indo? Pode levar, vai lá. Né? Lá não tem televisão, lá não tem internet. Então você vai ficar lendo aqui, vai ficar discutindo sobre esses assuntos que a gente está debatendo aqui. E essas ideias, elas chegaram, né? E cada local por onde ela passava, tinha um reflexo. Né? Nem todos os reflexos. Olha só, desculpa aí, gente. Né? Então, cada comunidade, de acordo com os seus interesses, interpretou essas ideias de uma forma. Né? Então, olha só. Na Europa, por exemplo, a burguesia desejava que os seus negócios aumentassem, né? E por isso pregava a liberdade econômica e social. Já aqui, na América do Norte, a elite colonial que vivia lá, né, não aqui, lá em cima, ela queria então romper definitivamente todos os laços com a metrópole. Por mais que a gente vai ver que as colônias inglesas não eram tão rígidas igual as colônias espanholas e portuguesas em relação ao pacto colonial. Mas mesmo assim eles queriam ser donos do próprio nariz, porque eles já saíram da Europa muitas vezes fugindo, muitas vezes perseguidos, né? Então cada um queria alguma coisa. Então essas ideias iluministas foram utilizadas pela burguesia na Europa para aumentar os seus negócios, aumentar os seus lucros, ter mais liberdade econômica, fazer o que eles bem queriam. Já na América do Norte, eles falaram assim, gente, liberdade, igualdade, para que a gente vai ficar aqui dependendo de gente que está lá do outro lado do mundo? Lá na Inglaterra, não, a gente precisa mudar isso tudo. Então, as ideias iluministas aqui na América do Norte, ou aqui na América, lá na América do Norte, causou a consequência do processo de independência dessas colônias. Bom, então vamos lá lembrar como estava a América do Norte lá, no século XVI. Né? Os ingleses chegaram aqui na América do Norte. No Tratado de Tordesilhas, né, a América do Norte faria parte da parte espanhola. Mas os espanhóis não ligaram muito, né? Os ingleses olharam para cá, viram também que era uma terra, né? Uma terra assim meio estranha, mas não deu aquele tchan, né? Como os espanhóis e os portugueses tiveram aqui. Os portugueses foi um pouquinho depois, né? Os espanhóis chegaram aqui, acharam o barril no fim do arco-íris e falaram: uau, vamos enriquecer.
Já os ingleses, né, eles foram indo, tomando um pouquinho, olhando, né, e olha só, já no século XVII, a colonização da América do Norte se deu pelos perseguidos religiosos. Então, calvinistas, que na Inglaterra eram chamados de puritanos, eles, né, estavam sendo perseguidos juntamente com os católicos. Lembra lá da Maria Sanguinária? Então, ela começou a perseguir todo esse povo. Então, eu falei, para onde que a gente vai? Se a gente for para a França, a gente também vai morrer, porque na França eram os católicos que mandavam. Então, vamos para lá. Então, para cá, vinha para a América do Norte as pessoas com aquele sonho de liberdade, de ficar livre dessas perseguições, né? Partiram, então, para a Nova Inglaterra. Além desses perseguidos religiosos, vinham deserdados, aventureiros, né, que não tinha nada o que perder, né, tá bom, vou para lá, né? Imagina, gente, vir numa terra de ninguém, que não conhecia nada, que não sabia o que ia encontrar aqui, é gente meio, né, fora da caixinha. E eles acabaram então fundando as 13 colônias lá na América do Norte. Como a Pro falou, essas colônias inglesas, elas não tinham aquele rigor do pacto colonial, de tudo que era produzido aqui teria que mandar para a metrópole. Por quê? Porque a maior parte das colônias inglesas na América do Norte, o clima era muito parecido com o da Europa, um clima frio, né? Então, não tinha uma plantação não tinha um produto que saltasse aos olhos e falasse assim, não, vamos explorar, né? Então, o pessoal das colônias do norte e do centro, olha só, eles tinham mais autonomia, volta lá, né? Tinham mais autonomia política e econômica. E eles, então, começaram a desenvolver a manufatura, comércio interno e comércio externo. Eles começaram a caçar, eles começaram a pescar. E aí eles começaram a enviar esses produtos para a Europa. Então, o povo do centro e norte, como a Pro vai mostrar aqui no mapinha, olha só. Então, aqui nós temos as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Então, a gente tem aqui, ó, até aqui, ó, Delaware, Maryland, né, Pensilvânia, Nova Jersey, Connecticut, e assim vai, ó, até Massachusetts. Então, são as colônias do norte e do centro. E aqui da Virgínia até a Geórgia, a gente tem as colônias do sul. O clima aqui, gente, em relação ao desenvolvimento, foi um fator primordial. Olha só, guardem aqui, ó. As colônias do norte, devido que o clima era mais frio, mais parecido com o da metrópole, elas acabaram tendo características de colônias de povoamento, certo? E as colônias do sul, já que o clima era já subtropical, né? Então, eles ficaram conhecidos como colônias de exploração, porque aqui eles conseguiam produzir bens que não tinham, produtos que não tinham na metrópole. Então aqui ficou marcado uma economia dos grandes plantations, as grandes fazendas monocultoras. Aí eles plantavam milho, algodão, tabaco. Então aqui nas colônias do sul, essas aqui, então o clima era subtropical. Então tinham produtos que eram diferentes, né? Aqui eles conseguiam produzir coisa que lá na Inglaterra não tinha. Já as colônias do norte e do centro, o clima era frio e aí ficaram conhecidos como colônias de povoamento. Então guardem bem isso, tá? Que isso daqui tem um fator primordial na história dos Estados Unidos. Então depois a gente vai falar sobre a Guerra Civil Norte-Americana. Isso aqui está incluso nos aspectos. O norte queria uma coisa, o sul queria outra coisa, tá? Então essas questões aqui, ó, do fator climático como fator
marcante. As colônias de povoamento são as colônias do norte. A gente pode falar aqui que todas são do norte, né, ou centro-norte. E as colônias do sul, colônias de exploração. Guardaram isso? Prestem bastante atenção aqui, ó, nesse aspecto. Então, nós estamos falando aqui da costa leste americana, da costa atlântica, olha aqui o Oceano Atlântico, tá? Então, aqui estão as 13 colônias inglesas na América do Norte. Certo, gente? Captaram aí a mensagem? Espero que sim. Os colônios do Norte, então, eles tinham mais independência. E aí eles começaram a ter uma prática que ficou conhecida como comércio triangular. O que vem a ser? Aí na apostila de vocês tem um mapinha bem bonitinho, também exemplificando essa questão do comércio triangular. Nesse comércio triangular, lá nas Antilhas, lá no centro da América, né, na América Central, eles conseguiam o melaço que vinha da cana. Esse melaço era levado para a América do Norte, lá, né, para as colônias do Norte, e lá eles eram transformados e faziam uma bebida que ficou muito conhecida como rum. Rum. Uma garrafa de rum. A bebida dos piratas, né? Por quê? Por causa desse comércio aqui, ó, que eles, né, realizavam essas práticas, essas trocas. Esse rum era muito utilizado como moeda de troca para comprar escravos lá na África. Então, saía esses produtos aqui da América, ia para a África e em troca, né, eles era utilizado como moeda de compra. Então, trazia esses escravos vinham para a América e aí eles trabalhavam nas fazendas do sul e também, né, em diversos locais aqui na América. Mas a mão de obra escrava foi intensificada principalmente nas colônias do sul dos Estados Unidos, as colônias de exploração, tá? Então, a partir do século XVIII, a Inglaterra começou a ver que estava crescendo muito, né? O comércio norte-americano estava bombando, que nessa época ainda não era norte-americano, né? Era o comércio das 13 colônias. E a Inglaterra, né, estava precisando de din-din. Então ela começou a olhar com olho grande para suas colônias. Nunca tinha dado muito lucro, eles tinham independência, eles vendiam para quem eles queriam. Então eles ficaram lá com a pulguinha atrás da orelha, né? Então a Inglaterra começou a tomar medidas para quebrar essa prática aqui do comércio triangular. Os fazendeiros sulistas também começaram a ficar com medo, porque se falissem as fábricas lá da América do Norte, eles também iriam, né, sofrer, porque tudo era interligado, essa questão aqui, ó. Então, eles ficaram apreensivos, porque a falência das fábricas do Norte implicava o fechamento de um comércio alternativo, caso surgisse algum problema no mercado inglês. Chegava à América ventos revolucionários, pregando então a questão do antigo regime. Que é isso? Essa Inglaterra agora vai vir ditar normas aqui? Não, eu não quero isso não. É melhor a gente parar por aqui. Então, tanto do norte quanto do sul começou a ficar meio apreensivo. Se essa Inglaterra vir para cá, mandar o exército para cá, o que a gente vai fazer? Bom, olha só o que aconteceu então. A disputa, então, por territórios na América do Norte deu origem a um conflito entre a França e a Inglaterra, né? Devido aí ao comércio de peles que eles realizavam aqui nessa região. Então, a França também queria um pedaço dessa terra, né? E aí vai e vira um conflito entre os dois, que foram arqui-inimigos por séculos. A Inglaterra vence essa guerra, que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos, e exige a região do Canadá e da Índia. O Canadá era uma região totalmente francesa, só que aqui, depois dessa guerra, o Canadá
acaba sendo também inglês. Por isso que até hoje o Canadá é um país bilíngue, tanto francês quanto inglês. A Inglaterra então ganha esses territórios, mas acaba, porque toda guerra é muito caro, né? E aí ela falou assim: agora, como que eu vou encher meus cofres novamente? Como? Bom, fazendo então algumas medidas restritivas em relação às minhas colônias. Se até agora elas não me deram muito lucro, agora elas vão ter que dar para eu ficar de boa aqui na canoa, né? E então acabou aumentando os impostos sobre as colônias americanas. Essas medidas não caíram bem por aqui, porque o povo aqui era livre. Ninguém vinha aqui meter o bedelho e falar para eles o que eles tinham que fazer, o que não tinham que fazer. E isso, né, não soou bem. A Inglaterra começa a criar algumas leis que ficaram conhecidas como as leis intoleráveis. E quais leis foram essas? Então, aqui tem a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. A primeira, então, foi a lei do açúcar. O que dizia essa lei? Todos os derivados da cana, inclusive o rum, que não fossem das Antilhas Britânicas, teriam que pagar altas taxas para entrar nas 13 colônias. Eles começaram a taxar, a colocar impostos sobre sobre tudo que era feito de açúcar, da onde que vinha esse açúcar, né? Por que está sendo produzido, então, tanto o açúcar quanto os derivados, inclusive o rum. Então, olha só o que a gente já acabou de falar. O rum era utilizado como moeda de compra de escravo na África. Então, eles queriam o quê? Barrar ou ter um pedaço do lucro desse comércio triangular. Outra coisa, um ano depois, foi a lei do selo. Aqui, ó, o selinho aqui. A Pro colocou essa imagem que faz parte aqui um engenho de açúcar, né? A questão aí do pessoal comprando, fazendo as relações baseadas na questão do açúcar, da produção açucareira. Esse aqui é o selo tão emblemático. Por quê? Todos os documentos impressos, como revistas, jornais e até baralhos que fossem comercializados na colônia deveriam ter um selo que era vendido pela Inglaterra. Então, todo documento, para você poder comercializar, tinha que ter esse selo. Tem esse selo? É verdadeiro. Não tem o selo? É pirata. Certo? Então, esse selo aqui ó, era vendido para tudo. Gente, imagina só. Um baralho, cartas de papel, né? Então, teria que comprar. Então, se o baralho tinha um valor de R$ 50, com esse selo aqui passava 150. Então, ficava inviável. Quem que ia querer comprar baralho? Quem que produzia baralho naquela época e ter que ir lá para cada caixinha de baralho ter que comprar um selo desse? Ficava muito caro, ninguém ia querer. Ia o quê? Falir. E o que foi a cereja do bolo nessa questão toda foi a lei do chá. A lei do chá, então, né, 8 anos depois, aí, os produtos de chá das 13 colônias ficaram impedidos de participar do comércio desse produto. Eles criaram uma companhia de chá das Índias Orientais para poder comercializar o chá aqui na América. Essa companhia comprava por preço baratinho e vendia lá na Europa por preço muito caro. E eles foram obrigados a todo o chá que eles produzissem teria que passar por essa companhia. Ah, gente, se eu posso vender para quem eu quero e pago o preço que eu quero, para que eu vou ter que vender por aqui e perder dinheiro, né? Então, olha só, pois a comercialização tornou-se um monopólio da Companhia das Índias Orientais. E em 1774, os ingleses determinaram o fechamento do porto da cidade de Boston e a ocupação militar da cidade de Massachusetts, restringindo a liberdade política e administrativa das colônias. E aí, sabe o que aconteceu? Sabe por que a Pro colocou aqui, ó, esse povo aqui dentro de um barco fantasiado de índio? O povo se revoltou. Se fantasiaram de índios e
invadiram os navios que estavam repletos de chá, é claro, da Companhia das Índias Orientais, né? E eles pegaram e jogaram toda a carga, já que essa carga que vocês pagaram essa miséria, também você não vai levar para a Europa, você também vai falir igual a gente está falindo aqui. E eles jogaram todo o chá para fora. Jogou a carga no mar de Boston. Diz que o mar de Boston ficou como se fosse um chá, né? Misturado com água salgada, com as ervas, e aí virou uma furdunço só. Essas leis ficaram conhecidas então como as leis intoleráveis, porque eles não toleraram ficar sobre a mercê da Inglaterra querendo ganhar dinheiro em cima deles. E isso aqui causou o maior conflito, o maior desconforto em relação a essa postura que os colonos americanos tomaram, jogando no mar a carga de chá. Bom, a Pro vai parar por aqui, porque vocês têm uma tarefa, né, em relação a esse chá aqui. Qual a relação do chá com a Inglaterra? Por que a Inglaterra queria tanto chá? Certo? Então, a Pro vai deixar a tarefa lá no plural para que vocês possam estar fazendo, e sexta-feira a gente se vê. Tchauzinho, gente!